É para estar gravando, começamos a gravação. Então, gente, vamos lá. Vamos contextualizar onde é que a gente está. Tá? Primeiro, explicar para vocês que na apostila, a gente está na parte da apostila que fala dos princípios do direito obrigacional. Tá? Eu vou até ver aqui, eu não estou com a minha apostila aqui, mas são as páginas, eu vou botar aqui no Unimestre, aqui, que eu já vejo agora. A gente vê exatamente as páginas que dizem respeito ao nosso conteúdo. Uma colega de vocês, muito pertinente, fez a observação de que é importante que eu diga, né, onde no conteúdo eu estou, porque às vezes a gente começa a falar e acaba esquecendo de fazer referência ao conteúdo, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Direito Civil 3, a fase. Deixa eu só pegar aqui, então. Material de apoio. Então, a gente vai estar agora na parte do conteúdo que vai dos artigos 35, tá? 35 a 40 dos artigos, desculpa, das páginas 33 a 46, tá? 33 a 46. Essa é a parte do conteúdo que nos cabe hoje. Então é pouca coisa mesmo, né? É só o problema do professor que gosta de falar demais mesmo como conteúdo, tá? Então vamos lá, vamos iniciar. Na aula anterior, nós estávamos falando, tá, dos princípios do direito obrigacional. Né? Eu destaquei para vocês que o principal princípio, com perdão da aparente redundância, do direito privado, não só do direito das obrigações, mas do direito privado como um todo, tá, é o princípio da autonomia da vontade. A autonomia da vontade, tá, é o quê? Vamos dizer assim, a faculdade, a capacidade que cada um de nós tem de, dentro de uma esfera estabelecida pelo direito, pela lei, estabelecer ou regular, né, os nossos interesses de acordo com a nossa própria vontade. No campo específico do contrato, ou das relações obrigacionais, porque eu falei para vocês, o contrato nada mais é do que uma espécie de obrigação, então temos o gênero obrigação e a espécie contrato. No campo do contrato, das relações obrigacionais, essa autonomia da vontade ela acaba tendo três reflexos. O primeiro reflexo é a liberdade contratual, então o fato de que eu posso escolher com quem contratar, como contratar e como contratar, tá? A vinculatividade ou a obrigatoriedade dos contratos, o pacta sunt servanda, ou seja, se eu tenho liberdade para contratar, eu tenho autonomia plena para contratar, eu tenho também que me responsabilizar pelo cumprimento desse contrato, estou obrigado a cumprir aquele contrato, né? E por último, a relatividade, os efeitos relativos do contrato, que é aquela ideia de que os contratos eles valem apenas entre as partes, eles não beneficiam e eles não prejudicam terceiros. Então, essas são as ideias básicas, os três princípios que decorrem, aliás, os reflexos, as ideias que decorrem desse princípio geral da autonomia da vontade. Tá? Bom, nessa mesma aula, no entanto, eu falei para vocês que esse princípio da autonomia da vontade ele vai vir a sofrer, tá? Um certo desgaste no decorrer do tempo. Por quê? Porque ele foi pensado como uma sociedade agrária, uma sociedade rural, né, iluminista, 1700 e alguma coisa, 1800. E o que a gente tem a partir de 1840, né, então da segunda metade do século XIX, né, é uma crise da autonomia da vontade, na medida em que a gente tem
uma maior industrialização da sociedade e principalmente uma maior urbanização. Isso impõe que o Estado ele acabe intervindo cada vez mais nas relações contratuais, nas relações privadas, aquilo que a gente chama então de dirigismo contratual, e ao mesmo tempo a gente vai ter uma massificação das relações contratuais, porque aquilo que era acessível apenas para algumas pessoas contratar passa a ser basicamente uma coisa que se torna possível para toda a sociedade. Tá? Bom, em função disso, então, o Código Civil vai adotar três princípios que vão, de alguma forma, o Código Civil de 2002, para deixar bem claro, tá? Que vão, de alguma forma, servir para mitigar, para diminuir a importância da autonomia da vontade dentro das relações contratuais. Esses três princípios são a boa-fé objetiva, o equilíbrio, o princípio do equilíbrio ou da equivalência material e a função social do contrato, tá? A gente viu, então, que a boa-fé objetiva, tá aqui, ó, tá uma naba esse slide aqui, mas, então, a boa-fé objetiva é aquela que diz respeito a uma exigência de um determinado comportamento ou de uma determinada conduta dos contratantes. Então, tá ali, ó, é um limite ético à liberdade contratual. Por quê? Porque a boa-fé objetiva, ela vai surgir para estabelecer qual é a conduta que eu, enquanto contratante, devo tomar na minha relação contratual. Né? E aí, eu vou ter um limite ético, porque antes eu falava para vocês, a liberdade contratual é algo que se exercia nos limites da lei. Então, o único limite que eu tinha para o meu exercício da liberdade contratual, da minha autonomia da vontade, na hora de contratar, era a lei. A boa-fé objetiva, ela estabelece já um limite ético, um comportamento de lealdade, de confiança, de preocupação para com o interesse da outra parte, que eu, enquanto contratante, devo assumir. Tá? De forma que, se eu violar esse comportamento, pouco interessa se eu o fiz com vontade ou não de violar aquele comportamento, eu vou acabar gerando um dano para o meu outro contratante, para a minha outra contraparte. Tá? E vou ser obrigado a indenizar esse dano. Claro, isso é apenas uma das dimensões da boa-fé objetiva, depois a gente vai falar mais sobre isso lá no final do semestre. Tá? Mas, e eu falei também para vocês que essa boa-fé objetiva, enquanto limite ético à liberdade contratual, ela vai estabelecer, ela vai ter três funções. A primeira função, que é essa aqui que está no quadro para vocês, então, que é a função interpretativa ou hermenêutica da boa-fé objetiva, que está no artigo 113, que impõe que as partes e o próprio magistrado, eles interpretem as cláusulas contratuais, as eventuais lacunas que um contrato tenha, de acordo com a boa-fé objetiva, ou seja, respeitando sempre um dever de lealdade, um dever de cooperação, um dever de confiança, um dever de preocupação com o interesse da outra parte, tá? A boa-fé objetiva exige, então, que a gente interprete o contrato, interprete as estipulações feitas pelas partes, né, de uma forma que as interpretações não sejam utilizadas para não cumprir o contrato, para fugir da sua obrigação. Por quê? Porque cumprir a obrigação é aquilo que se espera, tá, do contratante. Tá? Ele não pode se refugiar em interpretações restritivas do contrato, em mera declaração ou mera intenção da vontade. Ele tem que se confiar sempre, ou melhor, tem que se interpretar sempre da forma que se atenda ao interesse de ambos os contratantes. Aí eu citei o exemplo para vocês, que é essa jurisprudência que está aqui, da interpretação. Ah, que ótimo, tem alguém fazendo reforma numa sala aqui do lado. Do caso do plano de saúde, que se nega a cobertura de um determinado tratamento. Então, isso é importante, a gente tem que ter isso presente. Tá? Função interpretativa ou hermenêutica, artigo 113. A segunda hipótese, ou a segunda função, para dizer melhor,
da boa-fé objetiva é aquela função que a gente chama de função limitadora ou restritiva. Ou seja, a relação contratual, as obrigações, elas impõem direitos, elas estabelecem direitos para ambas as partes do contrato, tá? No entanto, a boa-fé objetiva, ela estabelece um limite ao exercício desses direitos, na medida que eu não posso exercer eles de forma abusiva e causar dano para outra pessoa. Aí eu citei como exemplo para vocês o caso do artigo 187, aliás, do artigo 473, parágrafo único do Código Civil, né, que é essa jurisprudência aqui. E citei também um outro exemplo que eu acho que é até mais presente para a gente, mais fácil da gente entender, que é a questão do abuso na hora da cobrança, né? Então, quer dizer, o credor tem direito de cobrar do devedor a dívida, no entanto, ele não pode exercer esse direito de forma abusiva, ligando para o cara todo dia, postando nas redes sociais, chamando o cara de vagabundo, de picareta, etc., porque ele vai estar violando a boa-fé objetiva, tá? Vejam, exercendo de forma excessiva o direito que lhe é conferido pelo ordenamento jurídico. E, por fim, a gente tem aquela função que eu chamei de função integrativa ou jurígena, que a gente tem, então, a boa-fé objetiva como uma criadora de deveres anexos ao dever principal. Então, a gente tem um dever principal na relação obrigacional, que é o quê? Ora, o cumprimento da prestação. Né? Quem se obriga a algo, se obriga a realizar determinada prestação, a praticar determinada conduta, alguma ação ou omissão. Não dar, um fazer ou não fazer. Bom, esse é o dever principal, esse é o dever nuclear da obrigação. Tá? No entanto, se eu tenho, tá, que me comportar de forma leal, tá, com o interesse da outra parte, tá, eu já tenho, então, um dever que se impõe independentemente da minha vontade. Tá? No sentido que, assim, então, vejam só, não está no contrato dizendo que eu tenho que ser leal ao outro contratante, que eu tenho que dar assistência, que eu tenho que cooperar com o outro contratante, que eu tenho que informar com o outro contratante, ou eventualmente tem até que guardar sigilo, né, acerca dos termos do contrato, que é o caso, por exemplo, do advogado, do psicólogo, do médico em algumas situações. Tá? Isso não precisa estar no contrato expresso para se compreender que eu tenho esses deveres. Então, função integrativa ou jurígena, e jurígena eu acho até um nome melhor, é exatamente essa, aquela que estabelece deveres que devem ser observados pelas partes e deveres, por isso, integrativa, que integram as diferentes fases do contrato, ou seja, eles não fazem parte apenas, eles não se estabelecem apenas durante a fase da execução do contrato, mas eles iniciam, inclusive, antes, quando a gente está na fase pré-contratual, esses tendem para além da relação contratual, quando nem contrato mais há, quando o contrato já foi extinto pelo cumprimento da prestação. Daí eu citei 2 exemplos para vocês na aula passada. Né? Um é o caso dos tomates, em que a SICA foi obrigada a indenizar produtores do Rio Grande do Sul por uma frustração na expectativa da venda da safra. Ela distribuía gratuitamente sementes para esses produtores e adquiria posteriormente a safra deles. Né? Um determinado ano resolveu não fazer mais isso, ou seja, distribuiu as sementes, mas não adquiriu a safra. Isso gerou um prejuízo para eles, o contrato não existia ainda, no entanto, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e depois o Superior Tribunal de Justiça, eles entenderam que era um caso de indenizar, a SIC indenizar esses produtores, justamente pelo fato de que a SICA tinha violado o dever da boa-fé objetiva, tá? O dever de lealdade decorrendo da boa-fé objetiva. E o outro exemplo que eu trouxe para vocês, então, é o caso Zeca Pagodinho, que é um caso que vai ter reflexo daqui a pouco também em outro princípio que a gente vai conversar, tá? Que é o caso em que o Zeca Pagodinho, ele extinguiu a relação contratual dele com a Nova Skin, fez um contrato novo com a Brahma. Nesse contrato novo com a Brahma, ele fez uma publicidade que foi desleal com a Nova Skin, que era a antiga contratante dele,
e por conta disso, tanto ele quanto a Brahma, e aí a gente vai entender depois por que a Brahma teve que fazer isso, tiveram que indenizar a Nova Skin pelos prejuízos. Então, basicamente, esses eram os princípios que a gente viu na aula passada. Princípio da autonomia da vontade e a boa-fé objetiva nessas três funções, nessas três dimensões de operação que ela tem dentro das relações contratuais. Ficou alguma dúvida em relação a isso da aula passada? Então, eu levo em consideração que o silêncio de vocês é concordância, tá? E eu vou seguir, então, por equilíbrio contratual. Como é que estamos? 30 minutos de aula. Tá. Minha ideia era fazer uma aula de 40, 50 minutos no máximo. Pelo jeito, já estou frustrado, porque só minha introdução foi 30 minutos. Tô tentando, gente. Tô tentando. Eu juro. Tá? Bom, agora a gente vai falar do princípio do equilíbrio contratual ou da equivalência material. Bom, esse princípio ele vai ter importância naqueles contratos que eu falei para vocês, ou naquelas obrigações que são obrigações sinalagmáticas. As obrigações sinalagmáticas são aquelas obrigações, aqueles contratos em que eu tenho deveres mútuos de ambas as partes. Então, todas as partes têm prestações. O exemplo, o contrato de compra e venda. Tá? Bom, o objetivo desse princípio é evitar, tá, que durante a relação contratual, ou mesmo antes dela, tá, não surja uma vantagem excessiva para uma das partes em detrimento da vantagem da outra, tá? Para deixar bem claro, vou botar aqui talvez um conceito, vamos dizer assim, não é um conceito muito bom, eu juro para vocês, já tentei achar um conceito bom disso daqui, mas não encontrei até hoje, mas vamos botar assim, ó, o equilíbrio econômico, ou desculpa, o equilíbrio contratual ou da equivalência material, tá? Visa evitar que as prestações contratuais, então, princípio do equilíbrio contratual ou da equivalência material, visa evitar que as prestações contratuais expressem um desequilíbrio, tá? Um desequilíbrio real e injustificado, um desequilíbrio real e justificado entre as partes, tá? Entre as partes. Tá? Então, o fundamento desse princípio de equilíbrio contratual vai ser nada mais, nada menos do que o princípio da igualdade substancial, lá do artigo 3º, inciso 3º da Constituição Federal, tá? Que visa aqui, deixa eu pegar aqui, Constituição Federal, era para estar com ela na mão, mas eu esqueci, tá? Que visa estabelecer o quê? Cadê? Passei. Ó, aqui, ó. Tô no artigo 5º aqui, não. Artigo 3º. Então, constituem objetivos fundamentais. Objetivos fundamentais. Vocês estão vendo a tela do computador? Vocês estão vendo agora não, né? Provavelmente. Mas vocês estão vendo a Constituição Federal aqui? Não, estou vendo o slide. Tá vendo o slide? Estou vendo a tela do computador, professor. O slide ou a tela do computador? Eu não consigo mais o entender. slide. A tela do teu computador e o slide. Slide. Então, tá. Eu vou ler aqui, vocês não precisam. Aqui vocês não estão vendo a cara do colega de vocês, então. Não. Cara, eu consegui fazer uma coisa certa, então. Não acredito. Consegui fazer o slide funcionar. Olha, estamos evoluindo. Então tá, melhor. Então, mas tudo bem. O artigo 3º da Constituição Federal, ele diz assim, ó. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Diz o inciso 3º. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, vejam só. A Constituição Federal estabelece que um dos objetivos do Estado brasileiro é justamente estabelecer um ideal de igualdade substancial entre as partes, tá? Entre os cidadãos brasileiros, mas também entre as partes do contrato, de um contrato. Tá? E aí, esse princípio vai permitir, e isso é importantíssimo, gente, vai permitir que um magistrado, que o Poder Judiciário, ele intervenha na relação entre pessoas privadas, tá?
para reequilibrar essas relações sempre quando houver uma desvantagem, tá, indevida entre a prestação de uma e de outra parte. Daí porque eu trouxe aqui, ó, que a finalidade desse princípio é, no seu aspecto subjetivo, tá? Readequar, aliás, deixa eu só explicar. A finalidade do princípio é essa, é de readequar a relação contratual sempre quando houver uma vantagem indevida, tá? E aí esse princípio vai se trabalhar no seu duplo aspecto. Um aspecto subjetivo, que é aquele que parte, tá, da presunção de que alguns contratantes, tá, e aqui, alguns, não todos, mas alguns contratantes estão em uma situação de desvantagem em relação ao outro. E aí eu cito aqui, ó, olha quais são os contratantes. O trabalhador, já falei para vocês na aula passada, o contrato de trabalho é um contrato, é uma obrigação, tá, que é maior, tem uma maior proteção do Estado, justamente por entender que existe uma das partes do trabalhador que está em uma condição de vulnerabilidade em relação à outra parte, que é o empregador. Tá? Mesma coisa vai acontecer com o consumidor. O consumidor também, mesma coisa. Nós temos duas partes que estão num contrato, mas que se pressupõe que uma das partes está numa situação de maior vantagem, tá, de menor vulnerabilidade em relação a outra. Então, o fornecedor tem maior conhecimento técnico sobre o produto, tem maior poder econômico do que o consumidor, como regra. Tá? É uma presunção legal, uma presunção estabelecida pela lei. E, por fim, ali eu coloquei um inquilino também, que se vocês pegarem, agora menos, mas se vocês pegarem a lei do inquilinato, ele não é, o contrato de locação não é um contrato qualquer, tá? Eu não tenho plena autonomia da vontade no contrato de locação. Por quê? Ora, porque existe um maior dirigismo contratual, porque se entende que o locatário está numa posição de desvantagem em relação ao locador, tá? É uma desigualdade material que a lei vem e tenta reequilibrar, né? Ou desfazer, ou diminuir, ou mitigar. Não dá para não vai acabar com a desigualdade, não vai acabar com o desequilíbrio, mas a lei admite que ele existe e tenta de alguma forma mitigar, diminuir esse desequilíbrio, essa vulnerabilidade. Perfeito? Tranquilo? Então essa é a ideia, tá? Esse aspecto subjetivo. Um dos sujeitos da relação obrigacional está em desvantagem em relação ao outro. Gente, isso daqui, vocês vão estudar isso lá na 10ª fase, provavelmente comigo, né? Isso daqui é a base do direito do consumidor. O direito do consumidor, ele parte desse pressuposto. Isso é uma presunção iuri et iuris do direito do consumidor, uma presunção absoluta, tá? A única hipótese em que a gente não, no direito do consumidor, que a gente não parte de uma situação de vulnerabilidade, uma presunção absoluta de vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor, é quando o consumidor é pessoa jurídica. De resto, tá? O consumidor está sempre em uma posição de desvantagem, a lei tem que ele estar numa posição de desvantagem, de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. Tá? O segundo aspecto, a gente vai chamar de aspecto objetivo, é o reconhecimento de que em algumas situações, tá? Em algumas situações, há um desequilíbrio não entre a posição dos contratantes, não em relação aos sujeitos dos contratantes, mas em relação aos direitos e deveres que eles se obrigam no contrato. Tá? Direitos e deveres que eles se obrigam no contrato. E aí, esse desequilíbrio entre direitos e deveres pode surgir originária ou subvenientemente. Originária é quando esse desequilíbrio já está lá desde a origem do contrato, tá? Quando alguém, por
premente necessidade ou inexperiência, por exemplo, assume uma prestação onerosa demais, tá? Quando alguém assume uma prestação onerosa demais, por premente necessidade ou ignorância, ou então, quando por algum motivo imprevisível, por exemplo, gente, pandemia do Covid-19, quando por um motivo imprevisível, tá? Há uma alteração na base do negócio jurídico. No primeiro caso, quando há um desequilíbrio originário, o contrato já começa desequilibrado. Tá? O contrato já começa desequilibrado. Tá? É o caso da lesão. Lá no artigo 157 do Código Civil. 157 ou 156? Calma aí, deixa eu pegar aqui. Ocorre a lesão, estou lendo o caput. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente, ó, o que eu estou falando, premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Então, na lesão, tá? Eu assumo uma obrigação, tá? Eu assumo uma obrigação que eu já sei, ou talvez não saiba por ignorância, mas eu assumo uma obrigação que está desde o início, tá? Ela é muito maior, ela é muito mais onerosa para mim do que é para o outro contratante, tá? Ele tem uma vantagem muito maior em relação a mim, tá? Do que eu tenho em relação a ele, tá? E esse desequilíbrio está no início do contrato. Deixa eu pensar num exemplo de lesão. Aliás, não vou nem pensar, vou procurar aqui. Vamos pegar aqui, ó, lesão, jurisprudência. Vamos ver se a gente acha aqui já um. O problema é que ultimamente a lesão ela tá meio jogada ao limbo. Bom, vamos lá. Pensa lá a hipótese em que eu... geralmente, o exemplo de lesão é um exemplo meio absurdo, mas é que a doutrina dá. É aquele do cara que está sedento, morrendo de sede, e aí paga qualquer coisa por um copo d'água, tá? Ele está por uma premente necessidade. E nesse caso aqui, ele sabe até que ele tá assumindo uma prestação onerosa demais, mas ele o faz por essa premente necessidade. Ou quando ele ignora completamente, tá? As circunstâncias, tá? O valor daquela prestação, tá? Mas aí é um desequilíbrio originário. Agora tu imagina o seguinte, imagina lá a situação em que o Guilherme hoje não está de câmera aberta, mas que o Guilherme ele vai lá e ele alugou uma sala comercial no Shopping Nações, no Shopping Nações, tá? O Guilherme está lá, alugou a sala comercial dele. Ô Guilherme, tudo bem? Beleza, tá? Olha só. Do início, ele sabe exatamente quanto ele está pagando de aluguel. Vamos dizer que ele vai pagar R$5.000 de aluguel por aquela sala comercial. A relação está extremamente equilibrada. Tá? Extremamente equilibrada. Tá? Aí acontece o seguinte, gente. Aí vem a pandemia. E aí o shopping é obrigado a ficar 60 dias fechado. Ora, vejam só, a relação que era equilibrada de início, ela fica desequilibrada.
tá? Ela fica desequilibrada. O Guilherme vai assumir uma prestação onerosa demais, tá? Onerosa demais. Que, vejam, não era, o contrato não estava desequilibrado no início, mas ele se desequilibrou. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter um instituto chamado Teoria da Imprevisão. Então, olha assim, eu botei aqui, ó, deixa eu botar aqui dois, ó. Todo o contrato tem uma coisa que a gente chama de cláusula rebus sic stantibus. Rebus sic stantibus quer dizer assim, as coisas como estão, ou tal como estão, tá? Então, é como se, quando tu assume uma obrigação, tá? Você e o seu credor, você e a outra parte, vocês têm uma cláusula não escrita no contrato dizendo que isso está pactuado desse jeito desde que as coisas continuem do jeito que estão. Se por algum motivo imprevisível houver, tá, um desequilíbrio na relação contratual, tá, o que a gente chama então ali, ó, o que o Orlando Gomes chama de quebra do sinalagma funcional, tá? Sinalagma funcional. O que acontece? É possível então, tá, pedir para o Poder Judiciário intervir, o Estado, então, Poder Judiciário e Estado, intervir na relação contratual. Intervir de duas formas, tá? Essas formas são essas formas que estão estabelecidas aqui, estão colocadas aqui. Primeiro, a teoria da imprevisão, artigo 317 do Código Civil, tá? Um artigo que eu gosto bastante. É o artigo da pandemia, gente. Olha só, gente. É o artigo da pandemia porque tem sido muito utilizado por magistrados agora para revisar. Você já deve ter ouvido falar ação revisional. O que é a ação revisional? É a ação em que eu peço para o Poder Judiciário revisar o contrato. Seja porque esse contrato tem cláusulas abusivas, geralmente direito do consumidor, mas não só, seja porque há uma quebra no sinalagma funcional. Eu quero manter o contrato, eu quero manter a relação contratual. No entanto, tá, ela é impossível de ser cumprida agora, na forma que foi estabelecida. E aí diz o artigo 317, ó, 317 do Código Civil, gente. Esse artigo é fundamental. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Tá? Então, vejam, tem um caso muito significativo da história do direito brasileiro que ocorreu lá nos anos 90. Tá? Lá nos anos 90, o dólar existia... Eu não sei se já falei isso aqui agora. Se já falei, estou sendo repetido, dane-se também. Tá? Lá nos anos 90, quando o Plano Real foi estabelecido, um dos pilares do Plano Real era a ideia, em 1994, 95, 96, era a ideia da paridade cambial. O que era a paridade cambial? R$1 valia $1. Aliás, essa paridade cambial às vezes era tão boa que às vezes o dólar era mais barato que o real. Tá? Beleza. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da economia e tal, mas por algum motivo. Não, mas não vou entrar no motivo ainda. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo, se permitiu que as pessoas comprassem carros importados. Né? Até 1994, não existia a possibilidade de comprar carro importado no Brasil. Começou com Ladinha, lá com Collor e tal, mas em 94, 95, a partir do plano Real, é que começou a se popularizar a possibilidade de comprar carro importado e fazer um contrato que a gente conhece como arrendamento mercantil, que é o leasing. Tá? O leasing é o quê? O leasing é um contrato em que tu paga um valor, vamos dizer assim, por falta de palavra melhor, paga um valor de aluguel mensal pela utilização do carro e lá no final do contrato tem a prioridade, tu tem a possibilidade de adquirir aquele carro. Tá? Comprar para si. Estou falando um carro, mas qualquer outro objeto pode ser adquirido pelo arrendamento mercantil. E várias pessoas adquiriram carros nessa modalidade, tá? Se popularizou o leasing, tá?
E a regra, especialmente quando se tratava de carro importado, mas não só, a regra é que o valor da parcela ele é estipulado em dólar. Então, eu não pagava dólar, mas era 100 dólares, ficava lá no contrato. O comprador pagará, o arrendatário, na verdade, pagará ao arrendante o valor correspondente, o valor em reais correspondente a 100 dólares. Então, eu chegava lá no dia do vencimento, eu pegava lá o valor em reais correspondente a 100 dólares, que geralmente era 100 reais, ia lá e pagava a minha prestação. Tranquilo. Em 1998, teve a eleição. Primeira coisa que o Fernando Henrique disse quando FHC presidente, para se eleger, foi: não vamos acabar com a paridade, vamos continuar com o câmbio fixo, $1 igual R$1. E você está lá bem feliz pagando os seus 100 reais correspondentes a 100 dólares do seu arrendamento mercantil. Eu não lembro se é em 98, ainda após a eleição, ou em 99, no ano seguinte à eleição, depois que o Fernando Henrique é reeleito, ele resolve acabar com a paridade. Ele resolve adotar o que a gente chama de câmbio flexível, tá? Que é o modelo que a gente tem hoje. Então, o mercado é que vai definir, e não mais é o Estado que vai definir quanto custa o dólar em relação ao real. Tá? Bom, de um dia para o outro, foi uma coisa de um mês, mais ou menos, mas vamos dizer assim, de um mês para o outro, aquele dólar que custava R$1 passou a custar R$1,98, R$2. Para quem compra um dólarzinho, isso não faz muita diferença. Agora, quem tinha assumido uma prestação contratual de pagar 100 dólares, ou o valor em reais correspondente a 100 dólares, de repente, de forma absolutamente imprevisível, teve sua prestação dobrada, de uma hora para outra. E aí foi o momento, então, que as pessoas começaram a ingressar com a ação judicial. A revisional surgiu aí. Tá? Por quê? Porque daí as pessoas começaram a ingressar no Poder Judiciário. Não existia ainda o artigo 317 no Código Civil, porque o Código Civil é de 2002, nós estamos falando aqui de alguma coisa de 99, 98, 99, né? E aí as pessoas começaram a ingressar com ações judiciais justamente pleiteando ao juiz essa possibilidade. Ou seja, reequilibrar as relações contratuais, as prestações. E os juízes interviu, o Poder Judiciário interviu, tá? E começou a dizer, não, beleza, qual é o valor, eu não gosto muito dessa palavra, vamos dizer, qual é o valor justo a ser pago? Ora, o valor justo, o valor que tinha sido acordado, eram 100 reais. Né? E aí, reestipulava, revisava a prestação. Para quê? Para reequilibrar as prestações das partes. Compreendemos aqui o que é esse 317? O que é a teoria da imprevisão? A teoria da imprevisão é isso. A teoria da imprevisão nada mais é do que uma intervenção do Poder Judiciário, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para reequilibrar, revisar as prestações, com base naquele princípio da igualdade substancial que eu falei para vocês. Tá? Por outro lado, nós temos também a onerosidade excessiva, a resolução por onerosidade excessiva, a Lei de 478 do Código Civil, que também é bastante interessante. Olha o que diz aqui, ó, 478. Nos contratos de prestação de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Aqui é o seguinte, gente. Antes eu estava falando o seguinte: eu quero manter a relação contratual, só que eu quero que o juiz intervenha no sentido de reequilibrar as prestações. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, eu peguei e o William é dono de um restaurante. Tá? E aí eu me obriguei com o William de entregar para ele, tá? Sei lá, 1 tonelada de arroz, eu não sei quanto é que se gasta de arroz em restaurante, mas deve ser bastante, mas 1 tonelada de arroz por mês, tá? Com o preço fixo do arroz em 5 reais. 5 reais. Então, cada quilo, 5 reais. Não sei quanto é que daria aqui, mas 5 reais. Bom,
Não é uma simples alta, vou explicar isso para vocês. Não é uma simples alta no preço, como aconteceu agora. O preço do arroz, sei lá, foi para R$ 23. Eu vi no jornal hoje que está R$ 23, tá? Não é uma simples alta em decorrência do processo inflacionário, não. Não, imagina que simplesmente, tá? As lavouras de arroz do Brasil, elas todas estão passando por uma situação em que, sei lá, uma praga. Sei lá se tem praga no arroz, mas... Oi? Aconteceu o tomate. Então, o tomate. Beleza. Então, vamos botar o tomate. Eu usava antes tomate, agora que eu lembrei que o arroz estava mais caro. Mas bem isso, Cleiton. Imagina o tomate. O tomate pegou uma praga no tomate, de forma que a quantidade de tomate que tem disponível no mercado hoje é muito pequena. E o valor do tomate aumentou exponencialmente. Está caro demais. O tomate, que quando eu fechei o contrato com o William, era R$ 5, agora está 50 o quilo. Tá? Pelo artigo 478, o que eu posso fazer? Eu posso pedir para resolver o contrato. Eu não vou dizer para o juiz, vamos reequilibrar a prestação. Não, o que eu quero nesse caso é, juiz, olha só, a prestação está de tal tamanho, está tão onerosa para mim, que eu quero que o senhor resolva o contrato. O senhor diga, essa relação contratual está extinta. Tá? Então, a sentença ela vai servir para resolver o contrato. Diferente, então, da teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão é revisar, é manter a relação contratual. A teoria... Professor. Oi. Boa noite, Boa noite. Joana. Eu queria saber, daí no caso da resolução por onerosidade excessiva, o contrato acaba. Exatamente. Ah, tá. Beleza. Então, essa é a diferença básica, entende? Na teoria da imprevisão, eu digo assim, olha, juiz, eu acho que dá para reequilibrar as prestações, mas manter a continuidade do contrato. Na resolução por onerosidade excessiva, não. É encerrar a relação contratual. Tá? Beleza? Beleza. Mas, professor, e se de alguma forma, por exemplo, ocorre alguma coisa ali, só que uma parte do serviço já está pronto, por exemplo, já foi prestado ou já está pronto, daí depois ocorre esse caso, um caso depois, né? E fica excessivo. Existe essa possibilidade? Daí o que faz com essa parte que já foi servida do contrato, esse serviço que já foi prestado? O termo é a partir do momento que a sentença decreta meu Deus, fugiu aqui. A partir do momento que... Olha só, como é que é o negócio? Eu entro com a ação, tá? De resolução por onerosidade excessiva. Entro com a ação, por exemplo, a questão do William. Então, eu tenho um contrato que eu tenho que entregar lá 1 tonelada para o William por mês a R$ 5 o quilo do tomate, tá? O tomate agora é R$ 50. Eu ingresso com a ação dizendo para o juiz, olha, juiz, a prestação se tornou onerosa demais para mim, eu quero que o contrato se resolva. O juiz vai ver se, de fato, existe um motivo imprevisível, tá? Não é só porque aumentou o preço por nada o tomate, mas tem que ser uma coisa que ninguém esperava que fosse acontecer, tá? O juiz vai verificar se existe isso e vai decidir. Bom, eu entendo que é o caso de resolução por onerosidade excessiva, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai resolver o contrato, decretar que o nosso contrato está extinto, tá? E a partir de que momento vai se considerar que ele está extinto? A partir do momento que o William recebeu a citação no processo para se defender, tá? Por isso que a parte final do 478 diz assim, os efeitos da sentença que a decretar a resolução por onerosidade excessiva, retroagirão a data da citação. Ou seja, o juiz sentencia e eu dou como extinto o contrato, né, a data em que o William recebeu a citação de que eu entrei com ação para resolver o contrato. Tá? O que é anterior à citação permanece válido. Tá? Só o que é posterior à citação que não permanece assim. Beleza?
Tranquilo? Então tá, vamos seguir adiante aqui para o último princípio. Aliás, mais ou menos. Que é o princípio da função social do contrato. Então, olha só. A gente falou anteriormente da boa-fé objetiva. Tá? A boa-fé objetiva é uma relação de lealdade, de confiança, de preocupação com o interesse da outra parte contratante, do outro contratante. Então, a boa-fé objetiva, ela se estabelece entre os contratantes. Eu vou ter, no entanto, um outro princípio, que é o princípio da função social do contrato. Esse princípio ele vai se estabelecer, tá? Entre os contratantes e a sociedade. Entre os contratantes e a sociedade. A ideia de que parte desse princípio é de que o contrato ele tem uma função essencial para a sociedade. Então, por que meios, de que modo que eu faço circular mercadoria? Como é que eu faço funcionar a economia? Pelo contrato. Então, o contrato é um instrumento que não interessa apenas às partes, ele interessa à sociedade como um todo. Então, esse contrato, ao contrário do que diz o princípio da relatividade contratual, ele não vai fazer lei apenas entre as partes. Ele não tem função de beneficiar ou prejudicar apenas as próprias partes contratantes. Mas ele pode, sim, eventualmente, beneficiar toda a sociedade, é a regra. Um contrato que é bom para as partes tem que ser bom para a sociedade, tá? Ou, eventualmente, um contrato que é bom entre as partes pode ser ruim para a sociedade. E aí, isso impõe o quê? Nossa, isso impõe aquelas situações em que eu tenho que impor limites à liberdade contratual, tá? Não porque a liberdade contratual, a autonomia da vontade das partes prejudique uma das partes, mas porque a vontade, a autonomia da vontade, a liberdade contratual prejudica a sociedade ou terceiros, tá? Eu vou ler aqui rapidamente um conceito do Tartucci, tá? do Flávio Tartucci, sobre a função social do contrato, e ele diz assim, ó, a função social do contrato é o princípio que busca analisar o contrato a partir do meio social que o circunda, tendo eficácia não só entre os contratantes, mas também para além das partes contratantes. Então, o contrato ele tem que ser entendido dentro desse contexto geral que é a própria sociedade. Entendido que ele é algo que é essencial à sociedade. Por que eu vou vender alguma coisa? Tá? Claro, porque eu pretendo ter um benefício econômico. Mas vejam, esse benefício econômico depende essencialmente desse mecanismo que é o contrato, que me garante a certeza, a segurança jurídica que, por exemplo, se eu vender, eu vou receber. Tá? Então, o que permite que haja circulação de mercadorias, que haja uma economia funcionando, é o quê? A possibilidade ou a ideia de que o contrato é essencial à sociedade. É o contrato, então. Bom, esse contrato, deixa eu ver onde é que eu estou aqui no slide. Então, o fundamento da função social do contrato vai ser, então, essa ideia de que o contrato tem um papel essencial à sociedade, tá? E a finalidade, então, é a ideia de proteção da sociedade contra contratos que possam ser prejudiciais, não só à sociedade como um todo, mas inclusive a terceiros. E aí nós vamos entrar exatamente no que a gente chama de eficácia. Cadê? Eficácia. Da função social do contrato. Pessoal,
O contrato tem duas funções, ou gera dois efeitos. Um efeito que a gente chama de efeito interno. Deixa eu pegar um café, gente. Então, uma eficácia que a gente chama de eficácia interna, que está diretamente ligada com a ideia de proteção aos direitos fundamentais. Tá? Proteção aos direitos fundamentais. Professor, como assim proteção aos direitos fundamentais? Bom, olha só, um contrato, ele não pode violar direitos fundamentais. Sejam esses direitos fundamentais individuais, direitos fundamentais coletivos ou direitos individuais, ou direitos fundamentais, desculpa, difusos ou transindividuais. Como assim, professor? Pô, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, em primeiro exemplo, tá? Vamos pegar, deixa eu ver se eu pego o nomezinho aqui. Ah, não salvei o nome. Bom, mas assim, ó, gente, na França, esse exemplo é muito bom. Pena que eu não posso fazer minhas gesticulações. Na França, lá por 1990, né, tinha um bar, uma cidade francesa que eu esqueci o nome, tá? Que tinha como principal atração o arremesso de anões. Era a atração principal do bar. Aqueles anões, eles tinham sido contratados pelo bar, né? E eles ficaram lá numa situação em que os clientes do bar, eles iam lá, pegavam o anão pelo cangote, tá? Pegavam o anão pelo cangote, e aquele que jogasse o anão mais longe, tá? Ganhava um prêmio lá em bebida. Eles eram extremamente populares, eram extremamente famosos. O bar ficou famoso, inclusive, por essa atração, tá? Bom, lá pelas tantas, no entanto, alguém ficou meio puto com esse contrato. E vejam, era um contrato entre os anões e o bar. Mas um cara ficou lá meio puto assim, sei lá, uma associação de defesa dos direitos dos anões, tá? Entrou com uma ação questionando, tá? O funcionamento desse bar. Aliás, eu acho que foi o município. Questionando o funcionamento, a manutenção dessa atração no bar. Dizendo que aquela atração, ela violava a dignidade da pessoa humana. Tá? O bar e os anões contestaram. Eles disseram, olha, eles tinham uma relação. Eles entraram eles tinham uma relação privada. Eles tinham de forma, os anões daí falando, tinham de forma autônoma ingressar naquela relação contratual, e eles, anões, não viam, tá? Nenhum tipo de violação à sua dignidade. Quando até estavam muito felizes porque conseguiram emprego em uma situação que geralmente eles não conseguiriam empregos melhores, recebendo mais do que recebiam naquele bar, tá? E aí, não obstante isso, o Conselho de Estado francês entendeu que a decisão do município era legítima, justamente porque compreendeu que aqueles anões, aliás, aquele contrato entre o anão e os anões e o bar, ele violava, tá, a dignidade da pessoa humana. Então era um contrato que podia ser bom para as partes, mas para a sociedade, quando a gente entende a sociedade como a universalidade daqueles que a universalidade de um Estado que pretende proteger a dignidade da pessoa humana, não é bom. Então, o contrato é nulo. Tem um caso também muito semelhante aqui no Brasil, que o grande filósofo brasileiro João Kleber, né, ele tinha lá nesses vários programas dele que ele teve na vida, ele tinha um quadro em que eles pegavam, a Rede TV pegava lá homossexuais, travestis, né, não fala mais travesti, né, transgêneros, não sei como é que fala. Bom, pegava transexuais que estavam em situação de vulnerabilidade, aqueles estavam quase em situação de mendigância na rua, né, e pagava lá uma graninha para eles se submeterem a todo tipo de humilhação no programa. Tá? Então, eles se submetiam a todo tipo de humilhação nos programas de João Kleber, que vocês sabem que não é pouca humilhação. Bom, o Ministério Público
Federal, ele ingressou com uma ação pedindo a interrupção daquele quadro do programa João Kleber e o dever da Rede TV, eu acho que era a Rede TV, de pagar dano moral coletivo, tá? Eu já estou me adiantando, porque agora que eu lembrei que eu tenho isso aqui, tá até no quadro aqui, eu acho. Ah, não tem não, eu apaguei. Ah, que bom, menos mal. Então, dano moral coletivo, tá? Por quê? Porque aquele contrato entre os travestis e a Rede TV, ele violava a dignidade da pessoa humana. Mas não só isso, tá? E aqui eu vou me adiantar um pouquinho aqui. Depois a gente volta para a tutela externa do crédito. Eu vou explicar para vocês. Tá? Olha aqui. Adiantando aqui, ó. Aqui nós temos uma situação em que uma marca, Luigi Bertoli, foi condenada a pagar uma indenização de R$1 milhão porque ela contratava, olha que interessante, ela contratava uma facção que se utilizava de trabalho análogo à escravidão. Então, ó, ela não tem nem relação contratual. Tinha a Luiz Bertoli, ela contratava uma facção, e eu botei ali o Evo Morales porque geralmente esses trabalhadores eram bolivianos, né? Então, eles iam lá, essa facção, ela ia lá e contratava lá um monte de boliviano em situação irregular no país, pegava o passaporte desses caras, fazia eles trabalhar basicamente em troca de alimentação e habitação, sem dar quase nada em troca do trabalho deles, tá? E beleza. O Ministério Público Federal foi lá, o Ministério do Trabalho, desculpa, ingressou com uma ação condenando a Luiz Bertoli, que não tem, que quem contratou foi a confecção, era uma outra pessoa jurídica. Mas dizendo, olha, esse contrato entre a Luiz Bertoli e aquela confecção é um contrato que causa dano a terceiro, causa dano à coletividade. Tá? E aí foi obrigado a pagar a Luiz Bertoli R$1 milhão a título de dano moral coletivo. Por quê? Porque aquele contrato violou a função social do contrato. Aquele contrato ele não é benéfico para a sociedade. Pode ser benéfico para as partes. As partes podem estar se beneficiando daquele contrato, mas a sociedade não. Ô, professor. Oi. Por isso que a Brahma pagou também? Aham. Nós já vamos entrar ali nesse caso da Brahma também. A Brahma também foi obrigada a pagar, tá? Não exatamente porque o contrato dela prejudicou a sociedade, mas porque prejudicou terceiros. Uhum. Tá? Ah, tá, beleza, professor. Tá? Mas vamos então ver aqui, ó. Então, estamos falando aqui já do que eu falo de eficácia externa do crédito. Então, o que é a eficácia externa do crédito? Então, nós temos aqui, ó, eficácia externa. A eficácia interna é aquela eficácia que diz respeito à proteção dos direitos fundamentais. A eficácia externa, tá? É aquela que eu já adiantei aqui de uma parte, tá? Que pretende tutelar, proteger os direitos coletivos e transindividuais, tá? Pensa, ó, vamos botar a mesma coisa, mesmo pensamento da Luigi Bertoli, tá? Uma empresa que contrata uma outra empresa para se desfazer de lixo tóxico. E essa outra empresa vai lá e joga esse lixo tóxico no primeiro lago que vê. Tá? Não foi a minha empresa, por exemplo, que contratou a empresa que vai se desfazer do lixo tóxico, que causou o dano ambiental. No entanto, foi o contrato que causou o dano ambiental. Então, na medida que esse contrato prejudicou terceiros, eu vou ser obrigado a indenizar, vou responder pelo dano ambiental, vou ser obrigado a reparar o dano que eu causei. Tá? Beleza? Eu tenho o terceiro ofendido, então. Então, olha aqui. Primeiro, então. Tutela externa de crédito. Proteção dos direitos coletivos e transindividuais. Tá aqui. Depois, proteção do terceiro ofendido. Terceiro ofendido. Tá gravado, não posso falar, né? Então, terceiro ofendido é aquele que se ferra. Eu ia dizer que se fode, né? Mas é o que se ferra.
por causa do contrato. Tá? O contrato entre duas partes é bom para as duas partes, mas tem um cara que vai se ferrar nessa história toda. O terceiro ofendido. O terceiro ofendido é esse cara aqui, ó. Eu botei o Belo e a Graciane aqui. Deixa eu aumentar aqui, a exibir. Zoom 80, 100%. Não dá para você. Não aumentou nada. Bom, olha só. Imagina que nos anos 90 tinha uma construtora chamada Encol. A Encol era a maior construtora do Brasil. O que ela fazia? Para construir um apartamento, para construir um prédio, desculpa, ela fazia o seguinte: ela pegava dinheiro emprestado com um banco, Caixa Econômica Federal, tá? Para construir o apartamento, construir o empreendimento. E como garantia do pagamento daquele empréstimo, ela oferecia as unidades autônomas do prédio em garantia, em hipoteca. Então ela dizia assim, ó, beleza, tá? O que vai garantir o pagamento desse prédio aqui são cada um dos, sei lá, 100 apartamentos que tem nesse prédio. E aí, cada um desses apartamentos ficava lá com a matrícula, ou às vezes só o imóvel, ficava com a matrícula hipotecada, ou com a verbação de hipoteca, em favor do banco. De forma que se a Encol não pagasse, tá, o banco executava a hipoteca e tomava os imóveis para si. Beleza, tranquilo. Aí chega o Belo e a Graciane, vão lá e contratam com a Encol a compra e venda de um apartamento. Compram um apartamento. Tá? Fazem o que a gente chama de promessa de compra e venda. A gente já falou sobre promessa de compra e venda. Promessa de compra e venda é quando eu me comprometo a pagar de forma parcelada, vamos dizer assim, o imóvel, e quando eu integralizar o pagamento, a construtora se compromete a transferir para o meu nome o imóvel. Eu estou lá pagando todo mês, sem prestações, já paguei 80. Aí a Encol quebra. Foi o que aconteceu, isso é fato. A Encol quebra. Tá? Não paga o que deve para a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal vai lá, beleza, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Por quê? Porque eu tenho o apartamento do Belo e da Graciane, o apartamento do Conte, para cobrir essa dívida. Né? E ela executa a hipoteca. Vejam, eu estou sendo o terceiro ofendido. O contrato entre a Encol e a Caixa, ele causa um prejuízo para mim. Nesse caso aí, o STJ, no final dos anos 90, início dos anos 2000, entendeu que esses contratos de hipoteca, tá, eles eram nulos, justamente porque eles não atendiam a função social do contrato. Me fiz entender? Vocês entenderam o exemplo? Sim, sim. E aí nós chegamos na terceira situação em que a gente tem a tutela externa no crédito, que é a função do nosso, a situação do nosso amigo Zeca Pagodinho. Porque vejam só, é o terceiro ofensor. Então, até agora eu estava falando para vocês, de uma situação em que eu tenho um contrato, tá? E esse contrato entre partes, entre duas ou mais partes, próprio, ele causa um prejuízo para um terceiro ou para a coletividade. Mas eu posso ter a situação em que eu tenho uma relação contratual, tá? Que está lá de boas, é benéfica para ambas as partes, está tudo legal, não causa prejuízo para a sociedade, mas daí vem um terceiro e diz assim, ó, eu vou ferrar com essa relação contratual. A Brahma, no caso, Zeca Pagodinho, que a gente falou na aula passada, a Ambev, no caso, ela atuou justamente como terceiro ofensor. Ela intervém na relação contratual, é aquele diabinho que a gente via em desenho pequeno, tinha um anjo, desenho antigo, né? O anjinho e o diabinho. A Ambev era o diabinho que disse para o Zeca Pagodinho, rompe esse contrato. Rompe esse contrato. Vem aqui, vamos violar a boa-fé objetiva. Tá? Haja como um filho da puta. Lembra lá que eu falei para vocês, boa-fé objetiva é não agir como um filho da puta. Vocês entendem, gente? O terceiro ofensor é isso. É um cara que não faz parte da relação contratual, tá? Mas ele intervém na relação contratual.
prejudicando, ofendendo, tá? E aí é por isso que a Brahma, Ambev, foi obrigada a pagar. Inclusive, eu estou aqui com a decisão. Eu estava, pelo menos, com a decisão. Bom, eu vou botar quando eu postar o vídeo no nosso canal ali, eu vou postar junto na sala virtual a decisão, tanto a decisão, bom, é só uma mesa, mas as decisões do caso Zeca Pagodinho, para vocês acompanharem e verem exatamente o caso, tá? Nesse caso ali, a Brahma foi obrigada a pagar, deixa eu pegar aqui exatamente, Zeca Pagodinho, acordo 1, acho que é esse. Isso. Vamos ver quanto é que foi aquilo. Ó, 420 mil reais de dano moral, tá? Justamente porque ela violou a função social do contrato. Tá? Ela violou a função social do contrato. 420 mil reais de dano moral. Na verdade, foi ela e o Zeca Pagodinho que foram obrigados a pagar esses 420 mil reais de forma solidária. Solidariedade vocês vão aprender lá na frente, não se preocupem, tá? Perfeito? Então, o que tu tem aqui? Tu tem um terceiro que prejudica a relação contratual. Tranquilo? Perfeito? Vocês entenderam bem esses dois princípios? Bom, sim. O que acontece, gente? Para deixar aqui. E aí eu já vou para encerramento mesmo da aula, para falar do último princípio, que é o princípio da mínima intervenção estatal. Tá? O princípio da mínima intervenção estatal. O que acontece? Esses princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, tá? E do próprio equilíbrio contratual, eles se estabeleceram lá no início do século, no início dos anos 2000, por força do Código Civil Brasileiro, 2002, né? E principalmente a função social do contrato, ela não é bem delimitada do ponto de vista normativo, conceitual. Se vocês pegarem vários livros, eu citei o Tartucci aí, mas se vocês pegarem vários livros assim, vocês vão ver que os livros tentam, os autores, eles dificilmente dizem o que é a função social do contrato. Eles dizem que que o objetivo dela é criar uma sensação de justiça entre o contrato e a sociedade, blá, 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 umas coisas assim, tá? Mas tudo muito abstrato, muito genérico. O que acontece? E aí vai minha pequena crítica ao Poder Judiciário aqui. Não o Poder Judiciário, mas a intervenção estatal nos contratos. Quando tu não tem um princípio que ele é bem delimitado conceitualmente, permite que o juiz se utilize do princípio, claro, provocado pelas partes, provocado por um dos contratantes, mas se utilize de um princípio para fazer valer a sua própria opinião, a sua própria visão do que é justo, do que é função social do contrato, do que é boa-fé. E isso acaba gerando um processo de intervenção cada vez maior nas relações contratuais, nas relações privadas. Ora, o que garante um funcionamento de uma economia de forma perfeita não, uma economia não funciona de forma perfeita, mas mais ou menos azeitada, vamos dizer assim, tá? É a segurança contratual, a segurança jurídica. Eu faço um contrato, por quê? Porque eu quero ter segurança que o contrato vai ser cumprido. Ora, se eu faço um contrato, tá, sabendo que o Poder Judiciário pode, a qualquer momento, modificar os termos do que foi contratado, tá? O risco é maior. Logo, eu tendo a onerar mais um dos contratantes. Vocês entendem? Por que o juro no Brasil, portanto, não só por isso, mas porque o juro bancário no Brasil sempre foi muito alto, mútuo, no empréstimo? Porque existia uma intervenção muito grande nos contratos, por parte do Poder Judiciário, para tentar regular o próprio valor dos juros. Então, uma intervenção do Estado numa relação privada acaba gerando consequências econômicas, tá? E essas consequências não foram boas, vamos dizer assim.
para a economia brasileira, para as relações contratuais nos últimos 20 anos. Essa intervenção desmedida do Poder Judiciário acabou criando uma situação de segurança jurídica muito grande. De forma que a gente teve que dar um passo para trás. No ano passado, foi transformada em lei, né, a medida provisória da liberdade econômica, 881, que foi convertida na lei 13.874. Tá? Ela decorre justamente desse excesso, da constatação de que esse excesso da utilização da boa-fé objetiva e da função social do contrato no Poder Judiciário não estava sendo boa para a economia. E aí ela impõe o quê? Limites à boa-fé objetiva, limites à função social do contrato. Né? E aí tem o quê? O artigo 113 e o 421 do Código Civil, que a gente tinha falado já anteriormente, que eram artigos que dizem respeito aos princípios contratuais, aos princípios dos direitos e das obrigações, são alterados. O artigo 113, por exemplo, ele vai falar assim, lembra que a gente leu o 113 na aula passada? Eu disse para vocês, o 113 dizia simplesmente assim, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Esse é o caput do artigo 113. Se vocês pegarem agora o artigo 113, ele vai estar dizendo assim, tem um parágrafo primeiro que não tinha antes. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativos ao negócio. Corresponder à boa-fé, está repetindo ali de novo. For mais benéfica a parte que não redigiu o dispositivo, se identificável. Corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento da sua celebração. Tá? Então, o que a gente tem aqui é o seguinte: a lei da liberdade econômica, ela vai alterar o Código Civil, principalmente nesse artigo 113, depois a gente vai falar do 421, tá? Para quê? Para delimitar até onde o juiz pode interpretar uma cláusula contratual ou a ausência de uma cláusula contratual, tá? De acordo com a boa-fé. Está impondo limites à interpretação do juiz sobre o que seria boa-fé objetiva. Ou o que seria a função interpretativa ou hermenêutica da boa-fé objetiva. Perfeito? Depois, a gente vai ter a alteração no caput de 425. 421, desculpa. Tá? Bom, o caput diz assim, o 421 até o ano passado dizia assim, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Tá? E não tinha um parágrafo único. Atualmente, o 421 diz assim, a liberdade contratual, então, tu muda a liberdade de contratar por liberdade contratual, será exercida nos limites da função social do contrato. Tá? Teve uma mudança de redação, basicamente, só, né, para tornar mais bonito o dispositivo. Ele era muito mal redigido, de fato, anteriormente. Mas aqui, no parágrafo único, vai vir assim, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Ou seja, intervenção mínima de quem? Intervenção mínima do Estado. Excepcionalidade da revisão contratual quer dizer o seguinte, que dentro do possível deve prevalecer aquilo que as partes estipularam, de acordo com a sua autonomia da vontade. Tá? Deve prevalecer isso. Menos intervenção do juiz na relação contratual, para mais segurança jurídica. Tá? Para mais segurança jurídica. Tá? E aí o 421A, que foi incluído também, tá? Então nós agora temos um artigo 421A, ele diz assim, os contratos civis e empresariais presumem-se
paritários e simétricos. Então, presume-se que há uma igualdade, um equilíbrio, sempre quando eu estiver diante de um contrato civil ou de um contrato comercial. Estão excluídos aqui o quê? Contrato de locação, contrato de direito do consumidor, né? entre consumidor e fornecedor, né? O próprio contrato de trabalho, que já é um regime completamente diferente. Tá? Até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. Então, a presunção é o quê? De que existe um equilíbrio entre as partes, que o contrato é paritário. Tá? Ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, que é o CDC, a lei de locação. Garantido também que, e aí os incisos falam o seguinte: as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão e resolução. Ou seja, as partes podem estabelecer como os contratos vão ser interpretados. Tá? Então, eu posso dizer que vai ser de acordo com a literalidade, ou de acordo com a intenção das partes, ou de acordo com a boa-fé objetiva. Tá? A alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. O que é a alocação de risco? Bom, se pressupõe que as partes elas estão ingressando livremente no contrato de forma igual, paritária, os riscos que elas eventualmente venham a assumir dentro de um contrato devem ser respeitados. O juiz não pode dizer, não, essa parte aqui, ela assumiu um risco desnecessário, desmedido, abusivo. Não. Se ela entrou de forma livre e consciente do risco que ela está assumindo, ela vai ter que se responsabilizar por aquele risco. Tá? E por fim, de novo, repetindo o que estava no caput do 421, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. De novo, mínimo intervenção do Estado, mínimo intervenção do Poder Judiciário. Então, o que a gente tem, então, é um passo para trás do que a gente vinha tendo de 2000 para cá, no sentido de legislação, a fim de reconhecer uma maior autonomia das partes no contrato. Então, eu falei para vocês, a aula passada, a gente saiu da autonomia da vontade absoluta, tá? Para princípios que flexibilizavam e de alguma forma, regulavam, diminuíam a importância da autonomia da vontade. Com a fé objetiva, equilíbrio contratual e função social do contrato. Tá? O que a gente tem agora é uma intenção do legislador de, se não voltar ao paradigma da autonomia da vontade, né, mas pelo menos dar um maior espaço, respeitar de maior forma aquilo que as partes estipulam nas suas relações contratuais. Para quê? Para garantir uma maior segurança jurídica. Se isso vai dar certo ou não, não sei. Tá? Não tenho como dizer isso para vocês, juro que a gente não sabe, mas o fato é que quem acompanha nos últimos anos, nos últimos pelo menos 10 anos, direito contratual, direito das obrigações, tá? Visto a partir da jurisprudência, visto a partir dos tribunais, se assusta bastante com a intervenção estatal. Um exemplo muito grande agora, na pandemia, entende? Na pandemia, como eu disse para vocês, eu vou botar também um texto para vocês também no sistema agora, que é um texto de um professor da USP, o José Fernando Simões, em que ele vai falar assim, ninguém deixa de pagar aluguel, ou ninguém deixa de ter possibilidade de pagar aluguel por causa da pandemia, de uma hora para outra. Tá? Então, o juiz não pode simplesmente lá dizer que, por exemplo, eu, locatário de uma sala no Cima Shopping, tá? Ou eu, locatário de um imóvel residencial, tá? Por conta da pandemia, tá? Não preciso mais pagar aluguel. Tá? Não preciso pagar aluguel. Isso viola, tá? De forma desmedida, tá? O princípio da autonomia da vontade. Tá? Como é que pode fazer? Então, pode daqui a pouco ele dar um desconto por alguns meses, alguma situação negociada entre as partes, quem sabe, privilegiar
conciliação entre as partes, mas simplesmente a intervenção estatal não é boa. Aliás, eu fui assinar um contrato de locação hoje e está lá, já tem até um termo no contrato que a gente assina, dizendo que você está assinando esse contrato durante um período de pandemia e que você não pode alegar estipulado entre as partes, é a autonomia da vontade, que você não pode alegar posteriormente essa pandemia para exigir depois uma revisão do contrato. Tá isso eu assinei hoje. Esse contrato eu assinei hoje. Então não é uma cláusula contratual, é um termo aditivo ao contrato de locação. Tá? Beleza. Num paradigma de boa-fé objetiva, de função social do contrato, de equilíbrio contratual, seria muito fácil um juiz dizer: essa cláusula é abusiva, que me faz renunciar a direitos, tá? Criando uma vantagem excessiva para uma das partes e uma prestação onerosa demais para outras partes, tá? Mas a ideia é que a partir de 2019 se dê mais validade para aquilo que as partes combinam. De novo, se vai dar certo ou não, não sei, tá? Eu sei que princípio é um problema. Tá? Princípio, sempre quando vocês veem um princípio numa decisão judicial, seja de qual matéria for, tá? O que a gente tem é um princípio em que o juiz substitui a aplicação da lei pela vontade dele, dizendo que aquilo é princípio. Essa é a minha visão geral sobre decisões judiciais que se fundam em princípios. Tá? Um princípio genérico, tipo função social do contrato mesmo, que nem a própria doutrina consegue definir de forma adequada, ele acaba sendo um guarda-chuva, tá? Para esconder isso. Tá? O subjetivismo do juiz na hora de decidir qualquer situação. E isso não é bom. Tá? Isso não é bom. As relações contratuais, elas devem ser, dentro do possível, ser mantidas de acordo com a vontade das próprias partes. Né? Vamos estabelecer um pouco de responsabilidade aos contratantes. Claro, excepcionando aquelas situações em que a desigualdade ela é flagrante. Né? Contrato de adesão. Isso daí eu não posso, gente. O contrato de adesão não tem como. Um contrato com uma relação entre um consumidor, tá, e o banco. Bom, claro, obviamente, eu não posso dizer que se presume paridade nesse caso. Né? Mas, de resto, deve prevalecer sempre a ideia de paridade. Tá certo? Um exemplo que eu gosto de usar nisso é o seguinte. Tá? O artigo... Vamos pegar aqui, o artigo 424. Só para dar o fecho aqui, só para a gente deixar claro para vocês o que eu queria aqui. Ó. O 424 diz assim, ó, nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Eu acho que é 323. É uma súmula do STJ. Deixa eu ver se é 323 ou 325. Bom, basicamente, deixa eu explicar para vocês. Vocês já sabem, vocês estudaram, a gente já conversou, eu acho, se não conversamos, não conversamos, mas vocês já estudaram semestre passado, que as benfeitorias, vocês estudaram as benfeitorias, vocês sabem que as benfeitorias necessárias, o possuidor tem direito à indenização das benfeitorias necessárias. Né? Aí, geralmente os contratos de aluguel, eles vêm com uma cláusula dizendo que o locatário não tem direito à indenização das benfeitorias necessárias. Tá? Não tem. Bom, o STJ ele entende que, sim, essa cláusula pode valer nos contratos de locação. Então, um contrato que eu estou abrindo mão de um direito. O direito de uma benfeitoria necessária. Então, estou no imóvel. O imóvel está com um vazamento, tá? E eu vou lá e faço o conserto desse vazamento, a lei diz, eu teria direito à indenização do proprietário. O STJ diz, olha, pode haver uma cláusula no contrato de locação dizendo que o proprietário não tá obrigado a te indenizar. Tá? Bom, mas vamos pensar o seguinte, se o meu contrato é com o Guilherme e eu assino esse contrato com o Guilherme,
Eu entendo que essa cláusula é válida. Por quê? Porque eu estou na mesma posição do Guilherme. Tá? Eu tenho como negociar essa cláusula com o Guilherme. Mas e aí? E se essa cláusula que eu vou assinar, esse contrato que eu vou assinar, é com uma grande incorporadora de imóveis, uma grande empresa de locação de imóveis, em que eu não tenho possibilidade de estipular livremente aquela cláusula. Nesse caso aí, eu acho que seria possível tu pressupor o quê? Que não existe paridade entre as partes. E aí, se utilizar do 424 para considerar nula e abusiva aquela cláusula. Assim, se justificaria, nessa hipótese, se justificaria, então, a intervenção estatal, a intervenção do Poder Judiciário. Na primeira, eu não consigo ver isso. Eu não consigo dizer que a relação minha e do Guilherme é desigual. Compreendem? Então, em algumas situações, se justifica a intervenção do Poder Judiciário. Em outras, não. Tá? Tem que se levar em conta o que é o caso concreto. Se existe, de fato, paridade entre as partes ou não. O que eu não posso é utilizar desses princípios de forma desmedida para tentar intervir em toda e qualquer relação contratual, não respeitando a responsabilidade que cada um tem na hora que firma um contrato. Eu acho que é isso. Beleza? Então, assim, ó, na aula que vem, claro, vamos colocar agora à disposição para responder eventuais dúvidas de vocês todos, mas na aula que vem, então, a gente vai falar de classificação das obrigações, vai mudar de assunto completamente, tá? Nós vamos falar de classificação das obrigações. Vamos começar a entrar no código propriamente dito, lá do artigo 233 e diante, tá certo? Uma obrigação de dar, coisa certa, coisa incerta, fazer e não fazer, tá? Alguém tem alguma dúvida? Joana, sempre tão participativa, Cleiton, Guilherme, William. Patrick hoje não botou o vídeo. Não apareceu. Tudo certo por aqui. Presente. Ah, beleza, Patrick. Então, gente, ó. Patrick, beleza? Então, se você tiver qualquer dúvida aí, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? E vamos que vamos. Vamos ter uma boa noite de sono, então, hoje, uma aulinha um pouco mais curta. Não tão mais curta, né? Porque ficou com quase 1 hora e quase 2 horas. Mas não passei das 2 horas. Tô melhorando. Tá? Eu depois vou fazer aquele esquema de sempre. Vou postar, vou baixar o vídeo lá e botar no YouTube e disponibilizar o link para vocês na sala virtual. E vou botar esses textos também, que são só acessórios, vocês leem se vocês quiserem, né? Só para dar uma força aí. Quero me aprofundar um pouquinho mais e tal, para ajudar vocês. Beleza? Então, beijo para vocês, beijos de luz. Boa noite, quarta-feira. Eu tenho que ver como é que tá meus times no Cartola, né? Pra gente ir adiante. Até lá, gente. Nem fala nisso que o Cartola tá ruim. Tá ruim? Tá péssimo. Já larguei na terceira rodada. Não, pô, o treinador do Flamengo tava me sacaneando, eu tava botando lá, não sou nem flamenguista, mas eu tava botando, porra, Gabigol e tal, e ele, ele começou a botar o cara de reserva, eu falei, filho da puta. Não tá dando. Então tá, gente, um abraço pra vocês, foi muito bom contar com a presença de vocês. Vocês não sabem a animação que o professor tem quando vocês participam da aula. Vocês participaram pouco, mas a gente já deixa a gente mais contente, assim, para não parecer que tá falando só com o espelho. Tá? Beijos de luz, então. Boa semana para vocês. Até na próxima quarta. Tá? Tchau, professor. Tchau. Tchau, até quarta. Tchauzão. Falou.